Meu nome é Jonatas, eu sou pré-noviço aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós vamos hoje meditar sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Hoje, Sexta-feira Santa, é nada melhor do que meditarmos sobre as últimas palavras do nosso Salvador. Pois bem, quem já fez a experiência de acompanhar um parente ou alguma pessoa virtuosa nos últimos dias ou instantes de vida, sabe o quanto as suas últimas palavras são importantes, seja elas para ensinar, consolar, agradecer, ou até mesmo pedir perdão pelas coisas que pode ter feito na vida, né? De toda forma, aquelas palavras derradeiras, elas têm um sentido todo especial, né? Um escritor russo chamado Leon, ele escreveu que a palavra de um moribundo é particularmente significativa. Alguns santos, por exemplo, antes de morrer, eles deixaram algumas instruções, declarações de amor a Deus, ou apenas partiram dessa vida dizendo o nome de Jesus e Maria, como foi o caso do São Pio, o Padre Pio, como algumas pessoas conhecem, né? Então, para ilustrar melhor isso, vamos ver algumas palavras, algumas últimas palavras de alguns santos da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que morreu muito jovem, com mais ou menos ali uns 24 anos, ela teve tuberculose, né? E as irmãs que acompanharam ela nos últimos dias, últimos meses de vida dela, registraram algumas frases. Tem até um livro chamado Não Morro, Entro na Vida, que é o último diálogo que ela teve com as suas irmãs ali, que moravam junto. Então ela, antes de morrer, ela disse o seguinte: cheguei ao ponto de não ser capaz de sofrer mais, porque todo sofrimento me é doce. Meu Deus, eu te amo. Se for ver, na época dela, a tuberculose não tinha um tratamento muito bom, então ela sofria muito. Mas nos últimos instantes de vida, ela declarou o seu amor por Deus, né? Santa Teresa d'Ávila, nos últimos dias de vida, no último momento de vida, ela disse: meu Senhor, é a hora de avançar. Sendo assim, seja feita a vossa vontade. Ó meu Senhor e meu esposo, chegou a hora pela qual tanto esperei. Chegou a altura de nos encontrarmos. São João Bosco, o Dom Bosco, que é o fundador do Salesiano, ele deixa um recado para os seus filhos espirituais da época, né? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Fazei o bem a todos e o mal a nenhum. Dizei aos meus rapazes que espero por eles no paraíso. As últimas palavras desses santos nos mostram seu amor a Deus e nos mostram que é possível, apesar de todo o sofrimento e dificuldade, amar e ser virtuoso até o último instante de vida. Então veja, se as últimas palavras desses santos têm essa importância, quanto mais não seriam as últimas palavras de Jesus, que foi modelo para esses santos, correto? Certamente nós, na nossa vida, já ouvimos e sabemos até de cor as últimas palavras de Jesus na cruz, Já lemos e ouvimos isso várias e várias vezes, todos os anos. Mas será que damos o devido valor a essas palavras? Será que sabemos o que significam? Ou apenas ouvimos e lemos como se elas não dissessem nada, não oferecessem nenhum ensinamento? Às vezes nós corremos o risco de ficar só com as parábolas, aquelas outras pregações, os milagres que Jesus fez durante a vida, e acabamos esquecendo isso. Veja, se todas as passagens em que Jesus fala ao povo é possível tirar um ensinamento, por que seria diferente agora? Seria loucura a gente pensar que o Deus que se fez homem, que deixou-se ser preso, espancado, flagelado, humilhado e pregado numa cruz, não iria nos ensinar nada no último momento de vida. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito bonita que diz que Jesus fez da cruz o púlpito onde pregou o amor. E nós vamos
ouvir e meditar um pouco sobre essa última pregação de amor de Jesus. Pois bem, a primeira palavra está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então a primeira palavra é uma palavra de perdão. Só para a gente entender um pouco, né, o contexto ali, havia dois tipos de reações das pessoas que eram pregadas na cruz, né? Alguns xingavam e ofendiam, maldiziam as pessoas que estavam ali assistindo, os soldados e até mesmo Deus, né? Outros imploravam por misericórdia e para que aquele sofrimento acabasse logo. Porque a pessoa que era pregada na cruz, ela ficava horas e horas e horas, e tem relato até de questão de dias, né? Então havia esses dois tipos de pessoas, umas que xingavam e ofendiam a Deus até, e pessoas que suplicavam que aquele sofrimento acabasse logo, pediam misericórdia, né? Mas Jesus, ele foi diferente de tudo. Jesus, diante daquele sofrimento, ele mostra que é possível levar até as últimas consequências o ensinamento de que devemos perdoar e rezar pelos nossos inimigos, como nós vemos ali em Mateus capítulo 5, versículo 44, ou Mateus 6, versículo 14, né? Não podemos pensar que essas palavras de Jesus, né, que essa palavra que ele disse, essa frase, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, nós não podemos pensar que ela é direcionada unicamente para aquele povo que julgou ele, condenou e crucificou. A oração de Jesus, ela é direcionada, claro que primeiramente para eles e depois para nós, né? Não podemos esquecer que o Filho de Deus, assim como diz em Filipenses, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de um escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse Filho de Deus que se rebaixou, ele fala essa palavra, ele pede que o Pai perdoe. E essa oração dele na cruz é dirigida àquele povo e a você, é dirigida a nós, né, por causa dos nossos pecados. E ainda hoje Jesus, ele roga ao Pai. Eu acredito que o maior pecado que as pessoas podem cometer hoje em dia é o de achar que Deus não as ama, que Deus não as pode perdoar, que Deus não as escuta, que Deus esqueceu delas, né? Basta olhar para a cruz e ouvirmos que, apesar de tudo o que os nossos pecados fizeram com Jesus, ele do alto da cruz, no auge do seu sofrimento, né, vale lembrar que até ele chegar naquele momento, ele foi espancado, ele foi flagelado, ele foi humilhado. Então todo tipo de sofrimento físico e psicológico Jesus sofreu. E no alto da cruz, a primeira oração que ele faz é pedir a Deus que nos perdoe, pedir ao Pai que perdoe. Mas é interessante que vale lembrar que nós seremos perdoados à medida que nós perdoamos, né? Quando rezamos o Pai Nosso, muitas vezes não nos damos conta do que pedimos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se formos ver lá em Mateus capítulo 6, versículo do 14 ao 15, Jesus vai dizer que se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Então seremos perdoados à medida que nós perdoarmos. Isso pode parecer um pouco impossível, né? Nós podemos achar que perdoar os inimigos realmente é algo que só Jesus pode fazer. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo dos 59 ao 60, nós temos ali o primeiro mártir da história, que foi Estevão. No relato nós vemos que Estevão ele estava pregando e as pessoas ficaram indignadas com a sua pregação, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E antes de morrer ele
repetiu o gesto de Jesus. Então está lá assim. Antes de morrer, ele disse: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então nós não podemos usar aquele argumento de que Jesus conseguiu perdoar porque ele era filho de Deus, porque ele era Deus. Estevão era humano, Estevão não tinha nada de divino. E diante daquele ataque, ele conseguiu perdoar. Ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas, né? Não atribuas a eles este pecado, certo? Então, refletindo sobre essa palavra de Jesus, essa palavra de perdão que Jesus faz na cruz, nós tiramos uma lição muito importante. Quando for difícil perdoar o amigo que decepcionou, o marido que nos traiu, a mulher que nos abandonou, ou aquele que nos humilhou, caluniou ou destruiu, então nós olhamos para o Senhor dilacerado na cruz. Olhamos para o Senhor que, como diz Isaías, já nem parecia gente, havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizaram com ele. Nós olhamos para esse Senhor crucificado, desfigurado, dizendo aos seus algozes: Pai, perdoa-lhes. A segunda palavra que Jesus diz na cruz está em Lucas capítulo 23, versículo 43. É uma palavra de certeza, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para a gente entender essa palavra, vamos ver o texto, né? Vamos ver a situação que ela se enquadra. Lucas capítulo 23, do versículo 39 até o 43. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele nada fez de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É importante notarmos algumas coisas nesse bom ladrão, né? O primeiro, nós não sabemos nada da sua vida, não sabemos se ele já conhecia Jesus, não sabemos se ele já ouviu Jesus pregar, ou se apenas ouviu falar dele, né? Fato é que nos últimos momentos de vida, talvez por ver Jesus todo dilacerado e mesmo assim rezando por seus algozes, ele reconhece que ali está alguém especial, né? Não é como os outros, né? Talvez ele tenha reconhecido que ali tivesse o Cristo, aquele que foi esperado, que o povo sempre esperou. E tem duas atitudes que nós devemos seguir, né? Primeiro, ele reconhece os seus pecados e admite que todo o seu sofrimento é justo, é consequência de seus pecados. E isso está na fala dele: Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Segundo, ele pede que Jesus lembre-se dele quando entrar no teu reino. Diante desse gesto de profunda conversão, Jesus lhe dá a certeza de que hoje estarás comigo no paraíso. O que falta para nós hoje é tomarmos a consciência daquilo que o ladrão tomou na cruz. Para nós é justo sofrermos, mas esse homem não fez mal algum. Estamos cansados de saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele não merecia, e digo mais, ele não precisava. E isso é uma coisa muito importante. Deus, ele criou o ser humano porque ele quis, ele não precisa do ser humano. Da mesma forma, ele não precisava salvar o ser humano, ele fez isso por amor, somente isso. Então Deus veio ao mundo e todo o seu sofrimento foi porque nos ama. E como que nós respondemos a esse amor, né? Será que nós temos consciência dos nossos erros? Será que nesses 40 dias fizemos um exame de consciência tão bom quanto que esse ladrão fez em alguns minutos ali na cruz?
Será que fizemos uma boa confissão? Será que estamos dispostos a nos converter realmente e reconhecermos que sofremos por nossa culpa? Ou nós ainda sofremos e colocamos a culpa em Deus, achamos que Deus não nos ama, né? Que nós estamos passando por situações difíceis na família e tudo mais, porque Deus nos esqueceu? Não, nós temos que reconhecer, sofremos por conta do pecado e é nossa culpa. Deus veio, Deus morreu por nós, Deus nos salvou. Nós precisamos nos entregar a Jesus realmente e implorar que Ele apenas se lembre de nós. É interessante que o ladrão ele não pediu para Jesus o salvar, não pediu para diminuir a dor, diminuir o tempo daquela agonia. Ele reconhece que aquilo é a consequência dos seus erros, reconhece que em Jesus há esperança e faz a mais bonita oração: lembra-te de mim. E Jesus responde prontamente diante daquele apelo. Eu fico imaginando como que essas palavras soaram aos ouvidos daquele homem. A diferença dele para nós hoje é que ele tinha certeza de que ia morrer naquele mesmo dia, né? Nós já não sabemos disso. Mas o nosso último dia pode ser hoje. E nós precisamos viver realmente como se fosse o último dia. Pois no dia que o Senhor vier nos chamar na presença dele, nós temos que estar preparados. Pois Jesus está dizendo a cada um de nós: hoje estarás comigo no paraíso. É nossa obrigação estarmos prontos, né, para ouvir esse chamado e ir ficar com Ele na eternidade. A terceira palavra de Jesus está em João, capítulo 19, versículo 28. Mulher, eis aí o teu filho. Então, nós temos Jesus na cruz, que desde o dia seguinte à noite não comia, não bebia, só apanhou, sofreu, passou por torturas físicas e psicológicas. E agora ele olha a sua mãe com o discípulo que ele amava. Nós não podemos confundir essas palavras de Jesus, mulher, eis aí o teu filho, como um simples gesto de piedade filial, como se Jesus não quisesse deixar sua mãe sozinha, e por isso entregou a discípulo que ele amava para cuidar dela, né? Ao analisarmos a própria vida de Jesus, nós vemos que essa não era sua preocupação. Tendo em vista que quando iniciou sua vida pública, deixou a sua mãe sozinha, né? Quando ele saiu aos 30 anos para começar, ele não deixou ninguém lá cuidando dela. Nós não temos essa notícia. Então a preocupação dele não era exatamente se ela fosse ficar sozinha ou não, né? Ao olharmos para o Calvário, vemos, né, que, como nos diz o evangelista João, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Ou seja, Maria ela poderia ter acolhimento com parentes e amigos, ela não precisava necessariamente daquele discípulo amado, né? A Bíblia ela não diz o nome desse discípulo amado, mas a tradição nos diz que era João. De qualquer forma, nós podemos nos colocar aos pés da cruz de Jesus como sendo esse discípulo. E o próprio Jesus nos dá esse direito. Na Escritura diz que Jesus viu junto de sua mãe o discípulo que ele amava. Pois bem, em João, capítulo 15, versículo 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus morreu por amor a nós. Nós somos o seu discípulo amado. Nós recebemos Maria como mãe e precisamos fazer como o discípulo fez. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. E Maria não abandonou eles. Nós vemos que após a ressurreição, Maria estava lá no cenáculo com os discípulos rezando com eles, né? E Maria ela tem um valor e uma importância enorme na história da salvação. Porque se for analisar, no Gênesis, no início da criação, através da nossa primeira mãe, né, Eva, entrou o pecado no mundo.
e também através de uma mulher, Maria, entrou a salvação. Jesus, ele renova a criação na cruz. Então no início tínhamos Eva, aquela que por ela entrou o pecado, e agora Jesus nos entrega sua mãe, aquela que através dela entrou a salvação, entrou o Salvador do mundo. E através de Maria nós chegamos até Jesus. É muito importante para o católico ter esse amor de filho para com Maria. Veja que ninguém conhece mais um filho do que a sua mãe. Ninguém entende mais o filho e sabe do que ele gosta, o que lhe agrada, o que deixa ele triste, o que deixa ele bravo, né? Como a sua mãe. E para chegarmos cada vez mais a ter intimidade com Jesus, nós podemos e devemos nos relacionar mais com sua mãe, que também é nossa mãe. É interessante que antes mesmo de Jesus nos entregar a sua mãe, ela já tinha certa autoridade, né? E nós vemos isso nas bodas de Caná, quando ela orienta: fazei tudo o que ele vos disser. E eles obedecem, né? Essas são as últimas palavras de Maria que nós temos na Bíblia, né, ali registrado. E nem precisamos de mais nada. Isso deixa claro que ao obedecermos a Maria, consequentemente estamos obedecendo a Deus. Após a cruz, essas palavras de Maria ganharam um valor ainda maior, porque a partir daquele momento, o pedido das bodas de Caná passou a ter o peso de uma ordem de mãe. E por respeito e amor nós temos que cumprir. A quarta palavra de Jesus está em Mateus 27:46, capítulo 27, versículo 46. Então nós vemos que as três primeiras palavras, elas são direcionadas a nós, né? Pai, perdoa-lhes, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e mulher, eis aí o teu filho. A quarta palavra de Jesus é uma palavra que pode ser um pouco mal entendida, é uma frase que, se não for muito bem explicada, ela pode perder o seu sentido. Então seria Mateus 27:46. Meu Deus, por que me abandonaste? Veja que Jesus ele já estava na cruz há quase 6 horas. Através da Bíblia, nós temos a ideia de horário, de que ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, no meio-dia a terra escureceu, e ele entregou o Espírito às 3 da manhã. Então dá ali 6 horas. Imagina como seria, né? É difícil imaginar como que um homem, depois de sofrer tanta coisa, sem comer, sem dormir, todo machucado, depois de perder tanto sangue, ainda consegue ficar pendurado tanto tempo na cruz, se esforçando para manter o corpo elevado e poder respirar, né? Ele de fato, ele ficou até o último minuto para cumprir e assumir todas as nossas fraquezas humanas. Passou pelo sofrimento físico, psicológico, mas ainda faltava uma coisa: o nosso desespero, sentimento de abandono. Faltou sentir a consequência do pecado, de que é aquela sensação de que Deus não está conosco. Na vida nós passamos por 2 tipos de morte: a morte física, que é a separação do espírito do corpo, e uma mais profunda que nos acompanha a vida toda, que é a sensação de que estamos sozinhos nos momentos difíceis, né? De que Deus não está conosco. E várias vezes na vida nós passamos por isso. Quantas vezes já questionamos a presença de Deus na nossa vida, o amor de Deus. Então Jesus ele quis sentir isso. E ao ler o texto nós vemos que desde o meio-dia uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. E pelas 3 da tarde Jesus deu um forte grito: meu Deus, por que me abandonastes? Eu imagino como essas palavras devem ter doído, inclusive no coração de sua mãe. Jesus, que a vida toda usou a expressão Pai para se referir a Deus de forma filial, de forma familiar, nesse momento grita do alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E nós,
Quantas vezes não nos sentimos abandonados por Deus? Quantas vezes só vemos aí desgraças acontecendo no mundo, ou até mesmo dentro da nossa casa? Familiares doentes, vícios, traições, brigas, tragédias. E no fim das nossas forças gritamos: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus quis passar por isso para ensinar como superar. Apesar dessa sensação de abandono, no seu último suspiro, ele entrega o Espírito nas mãos do Pai. E na nossa vida deve ser assim. Apesar de todo o sofrimento, sensação de que Deus não está conosco, devemos olhar para o crucificado e vemos que o nosso sofrimento não é maior e nunca vai ser maior do que o dele. E que se ele passou por angústias, mas se confiou ao Pai, nós também temos que fazer o mesmo. E é possível fazer isso. Temos então a quinta palavra. A quinta palavra está em João, capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. A igreja nos ensina que em Jesus há duas naturezas, né? Uma humana e uma divina. E que essas duas naturezas, elas não se separam e também elas não se misturam. Então ele é 100% homem e 100% Deus. Mas por um momento vamos analisar o que significa essa sede de Jesus, na sua humanidade e na sua divindade. Vamos ao texto. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram um ramo de hisopo, uma esponja embebida de vinagre, e a levaram à sua boca. Olhemos para o crucificado e pensemos em tudo o que ele passou até aquele momento. Jesus ele foi flagelado, tinha feridas abertas e hematomas em todo o seu corpo. Na cabeça foi colocado não uma coroa, como eles costumam dizer, mas uma espécie de um capacete de espinhos que feriam a sua cabeça inteira. Quanto sangue o nosso Senhor não perdeu durante o caminho até o Calvário, e agora está ali, pendurado na cruz. Nas primeiras horas ele se preocupa com as pessoas ao seu redor, perdoa os seus algozes, promete o paraíso ao ladrão e nos dá a sua mãe. Agora, estando já sem forças, sentindo que tudo está acabado, está consumado, depois de ter entregado tudo por amor a nós, diz: tenho sede. No fim de sua vida, depois de ter feito só o bem, procura por alguém que o sacie, alguém que tenha um pouco de piedade. E, nesse momento, um soldado molha uma esponja com vinagre e coloca na boca de Jesus. É importante entendermos esse gesto, que existem interpretações que nos dizem que esse gesto do soldado era para piorar a situação de Jesus, e outra interpretação vê esse gesto como um pequeno gesto de piedade. De fato, ao analisarmos o costume da época, nós vemos que esse vinagre era um tipo de vinho barato que os soldados costumavam tomar. Diferente daquele vinagre misturado com mirra que o evangelista nos diz que ofereceram para Jesus quando ele chegou ao Calvário e que ele recusou, né? Um outro ponto importante e que nos dá a entender que este pode ter sido um gesto de piedade é que quando o soldado faz isso, as pessoas que ouviram Jesus um pouco antes chamar por Deus, né, Eli, Eli, lama sabachthani, elas acham que ele está chamando por Elias e dizem: deixai, vejamos se Elias vem salvá-lo. Pois bem, esse pode ter sido o único gesto de carinho que Jesus teve naquele momento. O soldado ele ofereceu a única coisa que ele tinha, e nos diz as Escrituras que Jesus bebeu. Essa frase de Jesus chega até nós. Hoje não podemos matar mais a sede física, a sede do homem, Jesus, mas nós podemos matar a sede que Deus tem de nós. Deus fala a cada um: tenho sede. E o que nós fazemos? Será que fazemos como o soldado que, mesmo não tendo nada muito sofisticado, nem muito bom, deu a única coisa que tinha? Ou recusamos até isso? Veja, Deus ele tem sede, Deus tem saudade de nós.
Deus sabe das nossas fraquezas, sabe que muitas vezes só temos o pior para apresentar a Ele, mas mesmo assim Ele quer que matemos a sua sede. Deus, Ele tem sede de almas santas, sede de conversões sinceras, como foi o ladrão, sede de propósitos firmes e sinceros de conversão. Ele tem sede da nossa presença. Como o pai do filho pródigo que viu o filho de longe e foi abraçá-lo, Deus fica ansioso com o nosso retorno para casa. Deus permitiu que seu filho passasse por aquilo e quer que olhemos para Jesus suspenso naquela cruz e vejamos até onde seu amor por nós o levou, à espera que esse ato de amor nos atraia para Ele. Deus nos deu tudo o que Ele tinha. Ele se deu todo por nós. Será que Ele não merece que façamos o mesmo por Ele? Deus diz para você: tenho sede. E o que você pode oferecer no dia de hoje? A sexta palavra está em João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. Dele tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Um dia antes, Jesus estava no Getsêmani em agonia e pedia a Deus que afastasse dele aquele cálice, mas que acima de tudo se cumprisse a vontade do Pai. E agora, do alto da cruz, Jesus olha ao redor e diz: está consumado, está feito, não falta mais nada. Jesus realizou a vontade do Pai até o fim. É como se Jesus dissesse ao Pai: veja, foi difícil, foi pesado, eu pensei em desistir, tive medo, mas por amor a eles e obediência a Ti, tudo está consumado. Jesus, o Deus que se fez homem, pagou a nossa dívida até o final. Já estamos salvos. Todos os pecados da humanidade pesaram sobre Ele. Já temos a salvação garantida, basta querermos tomar posse dela. Para dar um exemplo, imagina que você ganhou um ingresso para algum evento. Seu lugar ele já está garantido. Sua única preocupação será a de conservar este ingresso intacto até o dia do espetáculo para poder apresentar ele na entrada. Quando Jesus aceita sua missão e morre na cruz, Ele nos dá este ingresso para entrarmos na casa do Pai. Nós já temos a salvação e o lugar garantido. E o próprio Jesus disse: e depois que eu tiver ido e preparado o lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Tudo está feito. Basta conservarmos o nosso bilhete, que é a alma em estado de graça, através de uma confissão frequente, que nós operemos a nossa salvação com tremor e temor, conforme nos diz lá em Filipenses, para podermos entrar na eternidade. Todos os dias devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, mesmo que isso possa ser doloroso em alguns momentos, mesmo que tenhamos que mortificar nossas vontades, sacrificar momentos de lazer para servir a Deus, é preciso, é nossa missão. E só assim podemos chegar no fim de nossas vidas e dizer, como e com a convicção de Jesus: está consumado. A sétima e última palavra de Jesus está em Lucas 23, capítulo 23, versículo 46. Vejamos o texto. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Essas palavras de Jesus estão presentes no Salmo 30, e segundo uma tradição judaica, os filhos eram obrigados a decorar esse salmo e tinham que recitá-lo toda noite antes de dormir. Eu fico pensando quantas vezes Jesus não havia rezado esse salmo depois de um longo dia de pregação, milagres, ou até mesmo dias de festa, E agora na cruz, ele vê que seus dias aqui acabaram. No anoitecer da sua vida terrena, ele reza pela última vez e se entrega definitivamente nas mãos do Pai. Parece que ele queria que ouvíssemos essas palavras de entrega filial. Há alguns momentos, nós ouvimos o grito de desespero, desamparo e solidão. Meu Deus, por que me abandonaste? Nós já vimos o porquê disso, mas Jesus não podia voltar para a casa do Pai sem antes nos ensinar que, apesar do nosso sentimento de abandono, devemos sempre
nos confiar ao Pai. E no final das suas forças, ele se esforça para erguer o corpo uma última vez, toma fôlego e grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que dizer diante de Jesus morto na cruz? A Escritura diz que até o centurião reconheceu que Jesus era Filho de Deus. As pessoas que estavam ali, elas voltaram para casa batendo no peito. Tudo estava consumado. Jesus tomou o cálice até o fim e se entregou nas mãos do Pai. Olhemos para a cruz de Jesus, contemplemos Jesus que morre por nós. Silenciemos hoje o nosso coração e meditemos sobre isso. No dia de hoje nós recebemos o que não merecemos. Vemos o Deus que se fez homem sangrar até a última gota e morrer da pior forma possível, por nós, por amor. Após meditarmos sobre tudo isso, precisamos ter alguma atitude diante desse Deus que morre por nós. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que o amor de Cristo nos impele, considerando que um só homem morreu por todos e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos hoje a vida porque Cristo nos deu a vida. Então vivamos de acordo com a sua vontade, nós devemos isso a Ele. Lutemos com todas as nossas forças para retribuirmos todo esse amor de Deus para conosco. Que essa Sexta-feira Santa não seja para nós só mais uma em nossa vida, mas que a partir de hoje façamos um propósito diante da cruz do Senhor, de nos empenharmos para tomar posse da salvação que foi dada e um dia estarmos com Ele no paraíso. Que todos tenham uma Sexta-feira Santa e que as palavras de Cristo gerem em nós uma vida nova. Que Deus abençoe.